nós queremos falar sobre alinhamento, como alinhar o nosso comportamento com a promessa de Deus. Números capítulo 13, você que tem a sua Bíblia, por favor, deixa ela aberta, porque é nesses capítulos 13 e 14 que nós iremos aqui discorrer a palavra de Deus nessa noite, amém? Quantos aqui têm promessa da parte de Deus? Quantos têm promessa da parte de Deus? Mesmo aqueles que acreditam não ter, João deixa muito claro na sua epístola, dizendo, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Todos nós somos dotados de uma promessa da parte de Deus. É fato, e nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. Todos nós somos detentores de uma promessa da parte do Senhor. E quando nós recebemos uma promessa da parte do Senhor, nós temos que entender algo muito importante, porque eu costumo ouvir uma frase, e essa frase não me soa muito bem. Parece que nós condicionamos a Deus, condicionamos o Senhor a ser um Papai Noel, que aparece na véspera do Natal, no dia 24, deixa um presente e vai embora. Toda vez que nós condicionamos Deus a isto, ou a este tipo de mentalidade, nós corremos um sério risco de perder aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós somos detentores de uma promessa da parte do Senhor, e isso é inegável. Mas eu quero que você entenda que nenhuma promessa da parte de Deus. Que frase é esta, pastor? A frase que nós ouvimos com muita frequência é: quem tem promessa de Deus não morre. Olha aqui para você entender, quem tem promessa de Deus morre também. Por quê? Porque toda promessa de Deus, irmão Isaías, está justificada, ela está alinhada ao nosso comportamento. O grande problema é que nós ouvimos uma promessa de Deus, nos encantamos com ela, e pense o quanto é bom e o quanto é gostoso ouvir a promessa de Deus. Pensa o quanto é maravilhoso Deus usando alguém e nos entregando uma palavra da sua parte. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, vou te mostrar biblicamente, para que você entenda, que nenhuma promessa de Deus por si só se cumprirá, se nós não alinharmos o nosso comportamento a esta promessa recebida da parte do Senhor. Isso é muito importante. Olha aqui para você entender. O capítulo de número 13 de Números começa dizendo assim: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder. Diga comigo assim com convicção: um líder. Tem algumas versões que vão dizer um príncipe de cada tribo. A minha versão, a NVI, diz um líder de cada tribo. Deus está dando uma ordem para Moisés e uma diretriz para Moisés, para que Moisés escolha dentre as 12 tribos alguns dos líderes, príncipes, aqueles que exerciam papel de liderança no meio da sua tribo, e manda eles serem espias na terra que Deus havia prometido. E Deus havia prometido uma terra que manava leite e manava mel, uma terra que estava totalmente cheia de fartura e de bênção da parte de Deus. Uma vez que Deus havia prometido isso, Deus manda o povo para que eles possam ir olhar a terra, e depois de 40 dias, a Bíblia Sagrada diz que esse povo retorna. Eu estou passando rápido aqui porque o nosso horário é muito resumido, mas eu quero, em nome de Jesus, entregar toda a mensagem de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Diga comigo assim: é necessário ter um alinhamento do meu comportamento com a promessa de Deus. Repito o que eu disse no início: nenhuma promessa por si só cumprirá se não houver um alinhamento do meu comportamento com a promessa que Deus fez sobre a minha vida.
Esses homens vão para a terra, e quando eles estão lá 40 dias, eles analisam a terra, e de fato eles descobrem que a promessa que Deus havia feito era uma promessa boa. A terra tinha leite e mel, a terra era uma terra de fartura, como prova da fartura que havia em Jericó. A Bíblia Sagrada diz, e essa parte me impressiona, que 2 homens pegam um galho, e eles colocam um cacho de uva naquele galho, e é necessário 2 homens para transportar aquele galho de uva. Observe bem isso aqui para você entender. A maior prova de que a terra era boa está justamente no fruto da terra que eles trazem. Mas mesmo observando tudo que havia lá, observe bem, eles observam algo que não deveriam ter dado tanta importância. Você quer ver? Ainda no capítulo 13, o verso de número 30, vou ler a partir do 26, vamos lá? Você está com a sua Bíblia e eu quero que você me acompanhe, por favor. O verso 26 diz: eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde, isso aqui é muito forte, olhe bem, onde eles estavam arraigados. Olha aqui, de Israel, lhe mostraram frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, e aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Observe que quando eles chegam lá, eles observam a terra e descobrem que de verdade a terra mana leite e mel, e essa é a notícia que eles trazem. Mas quando eles chegam, eles veem outra coisa, além da promessa que Deus havia feito. Quantos estão entendendo? Eu quero passar rápido aqui para não perder muito tempo, mas eu quero que a mensagem seja compreensível. A primeira coisa que nós precisamos alinhar no nosso comportamento com a promessa de Deus é a nossa visão. Você não entendeu, vou repetir. Se não houver um ajuste da nossa visão com a visão de Deus, você pode ter 1 milhão de promessas, mas nenhuma delas poderá se cumprir. Vou te mostrar na Bíblia, eu te prometi que ia te mostrar na Bíblia. Preste atenção nisso aqui. Se não houver um ajuste da nossa visão com a visão de Deus, irmão Isaías, nenhuma promessa por si só se cumpre. Porque quem não tem um ajuste da sua visão com a visão de Deus, ele consegue ver tudo negativo e menos as coisas positivas. Ele consegue ver todas as dificuldades e não consegue enxergar em nenhum momento a mão de Deus operando nas situações. Quando eu olho para esse momento, para um culto como esse, eu me questiono. Porque para vir para Sinop, nós tivemos que cancelar na nossa igreja, lá em Feliz Natal, um culto de quinta-feira, toda semana. Estabelecemos um culto de domingo só por mês. E deixamos às vezes de pregar para 60, 70, 80 pessoas lá numa quinta-feira, para muitas vezes estar aqui com 5, 6, 7, 10 pessoas. Pastor, mas o que te motiva a avançar? Não é as circunstâncias atual, é a promessa que Deus fez a respeito desta obra. Então a minha visão precisa estar ajustada com a visão de Deus, porque se ela não estiver ajustada, nenhuma promessa por si só vai se cumprir. Eu posso vir aqui numa quinta, 2, 3, 4 e depois desistir, irmão Isaías. Mas se a minha visão estiver alinhada com a visão de Deus, nenhuma promessa de Deus vai cair por terra, porque eu sei que a circunstância atual, que o momento atual não define aquilo que Deus vai fazer sobre a minha vida.
Nesta noite eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Nós temos muita gente conosco online. Você que está na internet, preste atenção no que eu estou falando. Se você tem promessa da parte de Deus, é tempo de nós alinharmos o nosso comportamento com a promessa que Deus fez, porque se não tiver alinhamento da promessa com o nosso comportamento, ela não vai se cumprir. A primeira coisa que você precisa alinhar é a sua visão. Observe que esses homens chegam na terra e estão debaixo de uma promessa. E eu acho linda a saída do povo de Israel do Egito, porque eles saem cantando, saem dançando, é festa, irmão. Todo começo é festa. Todo começo é fácil. Todo começo nós temos inúmeras expectativas. Mas esse povo vem caminhando no deserto. 40 dias depois, observe isso aqui, eles estão em uma região chamada Sinai. E lá no Sinai Deus estabelece a lei para o povo e manda eles ir até a terra prometida. E quando eles chegam lá na terra prometida, eles visualizam e veem que realmente a terra é boa. Tem cacho de uva que precisa ser carregado por 2 homens. Responda-me, por favor, a terra é boa ou não é? É extraordinário, irmão. Nem tu, irmão Isaías, tem cacho de uva desse tamanho. Mas os homens estão carregando num galho, 2 homens para carregar um cacho de uva, a maior prova de que a promessa de Deus era verdadeira. Mas quando eles chegam lá, sabe o que eles observam? Os moradores da terra. E quando eles observam moradores da terra, não era gente pequena não, eram filhos de Anak. Filhos de Anak, segundo a história, tinham entre 2,60 m até 3,10 m. Entre 2,60 m a 3,10 m. Golias era um desses filhos de Anak, ou Anaquins. E quando eles chegam, eles olham para aqueles homens enormes e tiram o foco da promessa. Toda vez que a nossa visão sai da promessa e ela consegue enxergar o problema, nós conseguimos desalinhar o propósito de Deus com o nosso propósito de alcançar os resultados que Deus prometeu. Observe isso aqui, toda vez que você olhar demais o problema. E eu amo uma frase do Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, chamado de o príncipe dos pregadores. Ele diz assim: uma pessoa que se desviou da fé é alguém que deixou de olhar para Deus e olhou muito tempo para os problemas. Quando nós começamos a observar as dificuldades do dia a dia, os limites que nós temos, as impossibilidades de fazer aquilo que nós queríamos estar fazendo, e nós damos muita atenção para isso, automaticamente tiramos o nosso foco de Deus. E quando nós tiramos o foco de Deus, nós desalinhamos a nossa visão com a visão de Deus. E quando há esse desalinhamento, nenhuma promessa por si só se cumpre. Eu tenho promessa de Deus, aí alguém usa Eclesiastes capítulo 3, para tudo tem um tempo, uma hora Deus vai cumprir. Eu vou fazer uma live conference agora nesse mês de maio, e nós vamos basear no Código da Inteligência de Augusto Cury. Eu quero falar aqui sobre 4 armadilhas mentais que travam o nosso potencial, e uma delas chama conformismo. Toda vez que nós nos conformamos com qualquer situação, nós nos tornamos prisioneiro dela. Nós nos tornamos prisioneiro da situação. Você sabe o que acontece? Os 12 espias voltam, trazem uma prova do fruto da terra, mas quando eles trazem e mostram, eles começam, quer ver o que está no texto? Vamos lá, verso de número 32, diz assim: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles estão trazendo uma prova de que a terra é boa, mas uma visão desalinhada da promessa de Deus faz eles desistir de ver tudo que há de bom na terra e começa a ver só o fator negativo. Isso é mais ou menos igual à nossa vida. Nós não podemos deixar com que os fatores negativos destruam as promessas que Deus fez sobre as nossas vidas. Sabe qual que é a promessa que nós temos, irmão Isaías?
de um templo para mais de 200 pessoas. Mas e hoje, pastor, a situação qual que é? Não chega nem perto da promessa. Mas e aí o que o Senhor vai fazer? Vou continuar olhando para a promessa, porque se a minha visão não estiver alinhada com a promessa de Deus, eu corro um sério risco de desistir. Por isso eu quero que você entenda, em nome de Jesus, o primeiro comportamento que nós temos que alinhar com a promessa de Deus é a nossa visão, porque é através da nossa visão que nós conseguimos dar continuidade ou não naquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Verso 33 diz: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Observe que são eles que estão se enxergando como miniaturas. Uau! Preste atenção nisso aqui. É preciso ajustar a nossa visão à visão de Deus. Esse é o primeiro comportamento que nós temos que corrigir, porque senão nós sempre vamos nos ver insignificantes diante das situações. Aí nós vamos viver a vida: eu não vou dar conta, isso vai ser difícil demais, está difícil de vencer, está difícil de romper, eu sei que Deus fez uma promessa, mas está demorando muito. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se a sua visão não estiver alinhada com a visão de Deus, automaticamente você vai se ver insignificante e pequeno diante da situação. O salmista um dia olha o que o salmista diz. Ele disse assim: olhei para os montes e me perguntei, da onde vai me vir o socorro? Aí ele olha de novo para a situação e diz assim: mas eu reverti a minha visão, porque quando eu comecei a pensar no tamanho do problema, eu lembrei que eu tenho um Deus maior do que o problema. Aí ele continua dizendo: então olhei para o céu e disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Alinhamento da visão é o primeiro comportamento que nós devemos mudar se quisermos receber a promessa de Deus. Diga comigo: nenhuma promessa cumprirá por si só. Eu preciso entender que a minha visão tem que estar alinhada com a de Deus. Por que a minha visão precisa estar alinhada com a de Deus? Porque Deus já viu o que eu não consegui ver ainda. Por que a minha visão tem que estar alinhada com a visão de Deus? Porque Ele consegue ver o futuro, enquanto o meu olho está no presente e às vezes amarrado no passado. O Senhor consegue ver o amanhã, enquanto eu consigo enxergar o ontem e no máximo o hoje. Porque alguns, em função do ontem, acabam nem conseguindo enxergar o hoje. Quando Jesus disse assim, basta cada dia o seu mal, o amanhã não nos pertence, Ele não está falando sobre negar o hoje. Ele está falando sobre viver plenamente o hoje e o agora, porque a nossa visão alinhada com a visão de Deus me faz ver os benefícios da promessa, ao invés de ver os problemas e as circunstâncias momentâneas. Quem está entendendo? Mesmo? Eu posso continuar? Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. O que mais me chama a atenção nessa parte é que eles se veem insignificantes. Mosaías, não foi alguém que disse: vocês são pequenos demais diante de nós. Não foi os moradores da terra que disse: vocês são homens pequenos diante de nós. Sabe qual que é a incoerência que eu acho aqui sobre a visão desalinhada desse povo com a visão desalinhada de Deus? É porque quando Deus chama lá no começo, Ele diz assim, peguem príncipes, peguem líderes. Mas agora quando eles estão voltando, eles não estão voltando com um comportamento alinhado com a promessa. Porque diante da promessa, Deus está vendo como líderes e como príncipes. Mas eles mesmos estão se enxergando inferiores ao que Deus enxergava a respeito deles.
É por isso que a nossa visão precisa estar alinhada com a visão de Deus, porque se a nossa visão não estiver alinhada com a visão de Deus, sabe qual que era o meu último desejo? Pastorear a igreja. Fui itinerante por 6 anos, e na itinerância eu me dava muito bem. Eu tinha convite para todo final de semana para estar ministrando fora. Eu só ficava o final de semana da Santa Ceia, que era um compromisso meu com o meu pastor na igreja. Mas os outros finais de semana eu viajava pregando. Mas observe isso aqui para você entender. Aí de repente Deus começou a dizer: filho, eu vou te levar para o ministério pastoral. Aí eu entrava na igreja para orar sozinho. De repente batia uma irmã na porta e disse que queria orar também. Eu falava: meu Deus. Aí já entrava e enjoelhava falando em línguas: eis filho que tem um rebanho te aguardando. Eu falava: não, Jesus, rebanho não, deixa eu continuar na itinerância. Eu não quero pastorear a igreja, eu quero continuar no ministério pastoral, mas pregando. Alinhar a minha vontade com a vontade de Deus era difícil, sabe por quê? Porque eu enxergava o nível da promessa que Deus tinha para a minha vida, mas não na perspectiva de Deus. E um dia nós estamos no embate, há uma proposta para nós irmos para Feliz Natal, há 11 anos atrás. A proposta era para nós virmos para Feliz Natal, e a proposta era: não tem nada, não tem ninguém, e vamos começar de um templo vazio que há mais de 1 ano está abandonado. Eu, minha esposa e meu filho com 1 ano e meio de idade. E eu um dia estava retrucando com Deus no culto, dizendo: Deus, eu não quero. Deus, não é isso, Senhor. Está bem da forma que está, financeiramente, está tudo bem. E eu dizendo: Senhor, se for a tua vontade eu vou, mesmo contra a minha vontade, mas a minha vontade não é. Aí um dia termina o culto, a irmã passa lá na porta, a irmã vem vindo de outra igreja, passa na porta, na BR, outro lado a igreja, ela atravessa, desce, atravessa outra rua, chega na porta da igreja e me chama. Aí quando ela me chama, fiquei até envergonhado, porque ela segurou nas minhas 2 mãos e começou a chorar e disse: filho, você é a menina dos meus olhos. Olha aqui para você entender uma coisa, irmãos. Esta foi a palavra que me motivou a me posicionar e aceitar o que Deus tinha para mim. Porque eu sabia que o ministério pastoral era sofrido, que havia no ministério pastoral ingratidão, que você ia ajudar pessoas por tempos e depois simplesmente iam dar as costas para você. Sabe por quê? Porque eu fui criado na casa do pastor. Eu não queria isso para mim. Mas quando Deus disse para mim: filho, você é a menina dos meus olhos, eu disse: se Deus pensa isso a respeito de mim, quem sou eu para pensar menos do que isso? Ninguém vive promessa de Deus se não aceitar a visão de Deus alinhada na sua vida. Eu posso continuar, irmãos? O horário está indo rápido demais e eu preciso terminar essa mensagem. Eu não quero deixar nada para depois. Verso 13, capítulo 13, verso 30. Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Uau! Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. É certo que vencer. Pastor, mas como é que Caleb tem essa certeza? É só ler o verso 9 do capítulo 14. Olha o que ele diz aqui no capítulo 14, o verso de número 9: somente não sejam rebeldes, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles.
Se você não sabe da história, eu tenho uma mensagem no YouTube chamado Caleb. Precisamos ter o coração de Caleb. No nosso canal, procure lá, precisamos ter o coração de Caleb. Se você não conhece a história, Caleb não faz parte do povo de Israel. Caleb é nômade. Quando o povo de Israel vai passando no deserto, Caleb fica sabendo do que Deus está fazendo no meio desse povo. Então ele chega em Moisés e diz assim: eu quero fazer parte dessa caravana. Para onde vocês estão indo? Estamos indo para a terra que Deus prometeu. Mas como é que é esse negócio da promessa de Deus aí? Deus me tirou do pastoreio do rebanho, me trouxe até o Egito para libertar Israel da escravidão. Nós já passamos pelo Mar Vermelho e atravessamos a seco. Deus já fez milagres extraordinários na nossa vida. E Caleb olha para Moisés e diz: é suficiente para me seguir vocês. Lá no final, quando eles estão para entrar na terra prometida, é Caleb, que não fazia parte do povo, que não tinha uma mentalidade que o povo tinha, que se levanta, se posiciona e diz: eu ouvi a palavra de Deus, e eu acredito na palavra de Deus. Vou falar. Segura aí. O nosso maior problema é que nós ouvimos a palavra de Deus, mas não acreditamos na palavra de Deus. É doído o que eu estou falando, mas é uma verdade que nós estamos vivendo em pleno século 21. Em todos os tempos, nunca houve um tempo como o nosso, de uma disseminação tão grande da palavra de Deus. Minto. Nós temos a palavra pregada na TV, nós temos a palavra pregada na internet, nós temos a palavra pregada no Facebook, nós temos a palavra pregada nos sites, nunca tivemos uma disseminação tão grande da palavra de Deus, mas nunca fomos tão desconfiados da palavra de Deus como esse presente século. Tem outra mensagem no nosso canal que eu chamo: a palavra dele é suficiente. Está lá também. Uma palavra dele é suficiente. Sabe esse povo aqui que está desistindo? Que está olhando para Moisés, está dizendo: nós vamos quebrar o pau, vamos matar você, vamos levantar o tolhido e vamos embora de volta para o Egito? É o povo que cresceu ouvindo a palavra, mas eles perderam o valor da palavra. Olha para mim, segundo o alinhamento do nosso comportamento com a promessa de Deus, valorizarmos a palavra de Deus. É fácil, não é difícil, porque as circunstâncias, pessoas, as situações vão dizer não, mas se a palavra de Deus já disse sim, é suficiente para mim continuar. Caleb está dizendo: gente, não seja rebelde. Vocês ouviram a palavra de Deus e agora está desistindo da palavra de Deus só por causa da circunstância? Meu Deus, posso ouvir um glória? Está apertado? Eu maneiro se precisar, mas é a palavra de Deus. Segundo o alinhamento do nosso comportamento com a promessa de Deus, valorize a sua palavra. Se foi Deus que me disse, pode ter 200 dizendo que não vai dar certo. Eu prefiro ficar na palavra de Deus. O que está acontecendo com Josué e Caleb é justamente isso. Josué e Caleb, preste atenção nisso. Josué e Caleb não ouvem a voz da multidão. A multidão está dizendo: nós vamos voltar, nós vamos matar Moisés. Olha o nível, irmão, de desespero desse povo. Moisés largou família, largou esposa, largou filhos para ajudá-los na caminhada do deserto. Na primeira dificuldade, o que eles falam? Vamos matar Moisés, vamos apedrejá-lo, instituímos outro líder e retornamos para onde? Aonde Deus tinha dito que ia? É ou não é uma desvalorização da palavra? Nós vamos alinhar o nosso comportamento à palavra de Deus e nós vamos ver o que Deus vai fazer sobre a nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos alinhar o nosso comportamento à palavra de Deus e nós vamos começar a ver o que Deus vai fazer. Diga comigo: uma palavra dele é suficiente. Uma palavra dele é suficiente, diga.
Vou continuar aqui. Capítulo 14, verso 1 diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos o chefe e voltaremos para o Egito. Verso 11: e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Isso aqui é Deus perguntando para Moisés. Terceira coisa que nós precisamos alinhar no nosso comportamento com a promessa de Deus é começar a reconhecer o que Deus já fez. Você não entendeu? Nós precisamos começar a reconhecer o que Deus já fez. Mas como nós somos muito futuristas, nós trabalhamos para os 40, 50 aposentar. Nós trabalhamos para pagar um carro em 48 vezes, 60. Somos ou não somos futuristas? Trabalhamos pelo futuro, não pelo presente. Esse é o mal do século 21. Ninguém trabalha hoje pelo presente, nós só trabalhamos pelo futuro. E Jesus disse: basta cada dia o seu, porque o dia de amanhã não nos... Postei nas minhas redes sociais essa semana, o cara correndo, e a seta era vida, e ele correndo desesperado, e as notas de dinheiro voando, e ele desesperado, quando ele conseguiu ajuntar um monte na mão, ele está no final da vida, é um abismo, e a placa diz: final da vida. Adiantou ele juntar tanto? Nós somos uma sociedade futurista, e por causa dessa nossa mentalidade futurista, nós esquecemos do que Deus fez a semana passada, esquecemos do que Deus fez ontem. A ira de Deus com esse povo não é porque esse povo está com medo. Eu vi um dia um pregador dizendo: esse povo está com medo e Deus está irado. Não é. O medo é natural do ser humano. Deus está irado com eles por quanto Ele já tinha feito por eles, e eles não estão conseguindo enxergar. É Deus que está falando, quer ver? Verso 11, quer ver? E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo vai me tratar com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Meu Deus, é forte demais essa palavra. Eu já fiz tantas coisas por esse povo, mas um problema é suficiente para eles deixarem de enxergar tudo que eu já fiz. A dor de hoje não anula a bênção que Deus me deu ontem. A dor que eu estou passando hoje não anula os milagres que Deus já proporcionou na minha vida alguns anos atrás. A minha dificuldade de hoje não impede-me de enxergar o que Deus já fez na minha vida. Pelo contrário, toda vez que a dificuldade bate na minha porta, a primeira coisa que eu faço é me lembrar do que Deus já fez. Meu coração se acalma, eu me tranquilizo e digo: o mesmo Deus que fez ontem é o Deus que pode fazer hoje, e é o Deus que vai fazer amanhã. Está na hora de nós começarmos a alinhar o nosso comportamento à promessa de Deus. Um dia eu confrontei um aluno meu de teologia. Ele levantou-se e disse: pastor, mas a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu disse: você só leu meias verdades, e meia verdade não é uma verdade.
A Bíblia diz que Deus não é homem para que imita, não é filho do homem para que se arrependa, mas é o mesmo que diz, para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, kairos. Tempo lá em Eclesiastes, do original hebraico é kairos, é tempo oportuno, não é dia, não é semana, não é mês e não é ano, é kairos, tempo da oportunidade. Então o tempo da oportunidade é o tempo que eu creio, a promessa está feita e o meu comportamento está alinhado à promessa que Deus fez, é o tempo da oportunidade. Aí passa 30 anos e a pessoa diz: Deus me fez uma promessa, já tem 30 anos, eu acho que ele esqueceu. Aí eu posso usar o texto: ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Deus não se esquece. Agora, como eu me comportei durante esse tempo da oportunidade? Como eu me comportei dentro do kairos? Como é que eu me comportei diante das promessas que Deus fez? A primeira dificuldade que bateu na porta, eu pensei de voltar para o Egito. A primeira oportunidade que bateu, a primeira dificuldade que bateu na porta, eu esqueço da promessa. Deus está nos chamando hoje para um tempo de bênçãos. Pastor, como é que o senhor pode falar isso num tempo de crise? Toda crise é um momento de nós aprendermos com ela e nos tornarmos melhor no próximo ciclo. Eu não estou vendo essa crise como um momento que tudo vai acabar, não vai dar mais nada. Pelo contrário, eu estou vendo uma igreja se levantando mais forte, mais poderosa, mais firme, mais preparada para o que há de vir. Augusto Cury diz que toda crise é um terreno fértil de oportunidade para o crescimento. Como nós estamos alinhando o nosso comportamento com a promessa? Esses caras estão querendo jogar tudo fora. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez água brotar da rocha, Deus fez água amarga e transformar em água doce. Já viu isso, irmão Isaías? A água era salgada, não era água potável. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, vai ali, corta um galho de árvore e coloca na água. Moisés vai lá, corta um galho de água, joga na água, experimenta, a água é potável, é doce. Só Deus para fazer um negócio desse. Mas na hora da crise, sabe o que eles fazem? Esquece de tudo que Deus. Vou terminar. Nós precisamos reconhecer o que Deus já fez. Eu sempre falo que a falta de reconhecimento se chama ingratidão. E a ingratidão é um pecado grave. Você sabia disso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai, porque esta é a vontade. Então, como que o senhor sabe que é pecado, pastor? Quando eu vou contra a vontade de Deus, eu estou fazendo o quê? Pecando. Então, qual que é a vontade de Deus? Darmos graça. É fácil dar graça na hora da dificuldade? De jeito nenhum. Não estou dizendo para você que é. Eu não estou dizendo para você que é fácil dar graça na hora da dificuldade. Mas toda vez que nós nos comportamos com gratidão diante da circunstância, nós estamos reconhecendo o que Deus fez e sabendo o que Ele pode fazer. Confiança. Para terminar agora, com desprezo verá a terra. Meu Senhor. E muito forte. Quantos estão entendendo? Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Verso de número 38 diz: de todos os que foram observar a terra, de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
sobreviverão. Deixa eu te dar outra notícia. É outro comportamento que nós temos que alinhar à promessa que Deus fez na nossa vida. Permaneça fiel à promessa que Deus Um dia alguém me questionou e disse: pastor, por que Abraão vai tão tranquilamente para Horebe para sacrificar Isaque, sem questionar, sem perguntar, Deus disse: sacrifica o seu único filho para mim. E ele vai pronto para fazer. Eu disse: simples. Porque a visão de Abraão não era Isaque. Isaque era fruto de uma. Se ele tivesse colocado Isaque no pedestal e dito: Deus deu, ninguém tira. Já viu isso? Deus deu, ninguém toma, é meu. Se ele tivesse colocado Isaque no pedestal, a promessa feita para uma nação inteira teria se rompido ali. Mas quando ele chega diante do monte, ele olha para os seus servos e diz assim: fiquem aqui, vai eu e o menino adorar, e temos adorado, retornaremos, plural, vai eu e o menino, volta eu, retornaremos para vós. Ele está dizendo, é uma promessa, isso aqui não é só filho meu não, isso aqui é uma promessa que Deus fez, e eu estou firme na promessa. Se tiver que sacrificar o meu filho e derramar o sangue dele, Deus vai fazer ele tornar a ter vida outra vez. Quem está entendendo, diga amém. Quem alinha o seu comportamento à promessa de Deus, ele consegue alcançar a promessa. Olha que lindo isso aqui: de todos os que foram observar a terra, somente Josué filho de Nun e Calebe filho de Jefoné sobreviverão. Por que eles vão sobreviver? Porque enquanto todo mundo me desprezou, rebeliou-se contra mim, desacreditou na minha promessa, eles se manteram firmes dizendo: eu não abro mão, se nós for lá e pelejar, Deus nos dará aquele povo, a terra é nossa, eu não volto para o Egito, eu estou debaixo de uma promessa e já estou perto de alcançá-la, não vou retornar outra vez, eu não vou retroceder da onde eu saí, eu sei quem é que fez a promessa na minha vida. Quando nós olhamos para essa perspectiva bíblica e alinhamos os nossos comportamentos com essas promessas de Deus, nós somos vitoriosos. A única coisa que Deus precisa de nós é um alinhamento do nosso comportar com a sua promessa. O irmão Isaías me disse: pastor, o senhor prega para 3 como se estivesse pregando para 100, 200. Não estou pregando para 3 ou 4, estou pregando para uma promessa. Há uma promessa de Deus, há uma promessa do Senhor, e se o meu comportamento não estiver alinhado com essa promessa, quem vai me seguir? Quem vai acreditar no que eu falo? Se eu subo aqui na tribuna e diz: irmão, hoje eu vou pregar uma mensagem mais ou menos, que tem menos gente. Irmão, hoje é o seguinte, eu preparei uma mensagem aqui, mas eu vou pregar outra, porque essa aqui eu quero pregar para 20, 30, 60. Se o meu comportamento não estiver alinhado com a promessa, quem está vindo atrás de mim não vai crer na promessa. A promessa de Deus na sua vida, ela não falha. A promessa de Deus sobre a sua vida, ela cumpre-se. Quando você se alinha, ou o seu comportamento se alinha a essa promessa. O que Deus prometeu para você? O que foi que Deus te disse? O que foi que Deus falou com você? Eu sei o que Deus falou comigo, e eu não posso desistir, eu não posso recuar, não posso voltar atrás, eu não posso questionar a Deus por quê?
Porque, Senhor, há 10 anos atrás eu preguei para um público de 1.500 pessoas. Porque, Senhor, há 11 anos atrás, parece que sem essa promessa eu preguei para um congresso com quase 2.000 pessoas. Toda vez que eu olho, eu não vejo a quantidade, eu vejo a qualidade daquilo que se faz e a qualidade daquilo que se recebe. A promessa de Deus está alinhada a esse propósito. A promessa de Deus está alinhada a esse propósito. Eu não posso olhar para as circunstâncias, para o hoje, para o agora, e esquecer do que Deus fez ontem. Eu não posso esquecer da visão que Deus me deu. Eu não posso deixar de me comprometer com a palavra que Deus disse. E também não posso, em nenhum momento, ser infiel diante da promessa que Deus fez na minha vida. Pastor, quando ninguém estiver mais acreditando, eu continuarei crendo. Pastor, quando ninguém mais estiver lhe apoiando, eu continuarei tendo o apoio de Deus. Isso é suficiente para mim continuar. Quantos já pararam na caminhada? Quantos já desistiram da promessa? Quantos já voltaram para trás? Quantos já retornaram aquilo que já havia andado? Por causa do momento. Se coloque de pé, por favor. Pastor, como é que o senhor tem certeza que esses homens são fiéis à promessa que Deus fez? Lá em Josué capítulo 14. Moisés havia morrido, Josué assume o povo, entra na terra prometida, 45 anos depois. Aparece Caleb com 85 anos, irmão Isaías. E diz assim: hoje eu estou tão forte como eu estava 45 anos atrás, fisiologicamente falando. Isso é verdade? Ninguém tem a mesma força, irmão, com 40 anos e com 85. É comprovado biologicamente, irmão Isaías, que a cada 10 anos nosso ritmo muda. Passou dos 30, seu corpo começa a dar sinais. A cada 10 anos ele vai te dando sinais. Mas chega Caleb com 85 anos e diz assim: eu quero a terra dos Anaquins. Aí Josué diz para ele: não, rapaz, é terra de gigante, tu já está idoso. Ele diz: eu tenho a mesma força que eu tinha há 45 anos, quando Moisés me fez a promessa, quando nós estávamos em Cades Barneia. Ele está dizendo: eu estou firme na mesma promessa, eu não mudei durante 45 anos, e eu sei que o mesmo Deus que há 45 anos lutaria por mim, vai lutar hoje.